Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Analytics Talks, nosso podcast aqui quinzenal. E como vocês sabem, a gente sempre traz alguma ferramenta para debater, a gente sempre tenta trazer alguma área de Digital Analytics de alguma empresa legal, como a gente já gravou na Americanas S.A. ou da Empíricos, e a gente assim sucessivamente vai trazendo também debates e tudo mais. Eu tô com a honra aqui, hoje, de nesse episódio gravar sobre a AppsFlyer. Se você não conhece, você vai entender muito sobre a AppsFlyer aqui, vai entender um pouco mais sobre a atribuição de mídia, vai entender sobre Analytics para App, e tudo isso a gente vai trocar aqui na presença da Silvia e do Marlon, que são da AppsFlyer, vão estar aqui engrandecendo ainda mais essa nossa conversa. Como eu sou o cavalheiro, vou pedir para a Silvia começar se apresentando. Silvia. Muito obrigada, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Silvia Caiubi. Hoje eu atuo liderando o time de Customer Success, ou Sucesso do Cliente, aqui na AppsFlyer Brasil. Boa. Seja bem-vinda, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. E eu estou agora também com o Marlon, também da AppsFlyer. Fala, Marlon. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Silvia. Tudo bem? Bom, meu nome é Marlon Duft, eu sou gerente de marketing aqui da AppsFlyer. Estou na AppsFlyer há 4 anos, quase desde o início já das atividades aqui no Brasil. Prazer estar aqui com vocês hoje e contar um pouquinho da história da AppsFlyer. Cara, para mim que é uma honra aqui, acho que tenho certeza que quem está ouvindo a gente aí pelo Spotify, Google, Apple e afim, quem está assistindo a gente no YouTube, vai estar desesperado aqui, querendo saber sobre tudo isso, porque a gente vê cada vez mais a importância que as pessoas estão dando, e as grandes marcas, de construir seu próprio app, super app e afins, e a gente não pode construir um app, um super app, ainda mais se a gente fizer qualquer ação de mídia se a gente não tiver a AppsFlyer do lado. Então essa é uma premissa muito boa para a gente já começar. E eu vou fazer aqui uma primeira pergunta, vou endereçar essa pergunta aqui para o Marlon, que é para o Marlon explicar um pouquinho para a gente o que é a AppsFlyer, para a gente poder entender e já começar a nossa jornada aqui. Perfeito, vamos lá. Bom, a AppsFlyer é uma empresa israelense, né? Hoje com mais de 1.400 funcionários espalhados por 19 escritórios pelo mundo, então uma empresa aí que já deixou de ser startup, está com um time bem estruturado já no mundo todo, né? E a gente está presente no Brasil já há 5 anos, com todo um time de suporte, né? Um time bem estruturado aqui no Brasil, com todo o nosso conteúdo em português hoje. Então, a AppsFlyer já veio para ficar aqui, já está bem estruturada no Brasil, né? Nós somos, falando um pouquinho mais sobre a nossa empresa, nós somos precursores na tecnologia de atribuição mobile, tá? Então, basicamente, nosso papel nesse ecossistema é ajudar as marcas ou profissionais à frente de aplicativos a fazerem boas escolhas para o seu negócio e seus clientes, né? Nós atuamos por meio de tecnologias de mensuração, análise de dados, proteção contra as fraudes, né? E engajamento com clientes. Então, basicamente, é isso que a AppsFlyer oferece hoje, né? E nós trabalhamos com base na ideia de que as marcas podem aumentar a privacidade do cliente ao fornecer experiências excepcionais para esses clientes, né? Bom, a AppsFlyer ela possibilita hoje que os desenvolvedores da indústria mobile se conectem através da nossa tecnologia a uma plataforma com mais de 9 mil parceiros de tecnologia, tá? Então, nós ajudamos os aplicativos a escalar e monetizar os clientes com qualidade, né? Hoje em dia, 89 mil aplicativos estão ativos, né, usando a AppsFlyer todos os dias, e utilizam dos nossos dados para tomar as melhores decisões. Cara, é bastante coisa, hein? 89 mil é pouca gente, hein? Pô, legal, cara. Então acho que deu pra galera entender o que é AppsFlyer. E acho que pra gente já, né, trazer um pouco mais de conteúdo nesse início do bate-papo, acho que é importante a gente contextualizar e tentar trazer pra galera que ainda tá ouvindo a gente o que é a tecnologia da AppsFlyer, né? Então a gente sabe que a AppsFlyer, essa empresa que o Marlon acabou de destrinchar muito bem, mas o que é a tecnologia da AppsFlyer, né? Como funciona essa tecnologia da AppsFlyer hoje para justamente medir essa mensuração aí que o Marlon falou no início desse talk? Fala um pouquinho que, né, como eu falei, com a AppsFlyer você consegue fazer as boas escolhas através dos dados precisos, né? Como que você começa a captar esses dados? Tudo começa com a instalação do SDK da AppsFlyer. Então você tem lá o nosso SDK, você vai instalar ele no seu aplicativo, né? E uma das grandes vantagens do nosso SDK é que ele é um SDK universal. A partir do momento que os desenvolvedores instalam o nosso SDK, eles estão conectados ao universo de mais de 9 mil parceiros de mídia e performance, né? Então você consegue, um clique, conectar parceiros como Facebook, Google, Snapchat, Twitter,
todos na sua plataforma e rodar suas campanhas de mídia através do SDK da AppsFlyer, né? A partir do SDK instalado, a gente consegue fazer toda a mensuração e atribuição das campanhas de marketing para o seu aplicativo, né? Que significa, a gente consegue determinar com a atribuição de onde estão vindo esses usuários, qual foi o last click desses usuários e quais foram as jornadas de mídia que esses usuários tiveram antes dele ter esse last click até chegar para o download no seu aplicativo. E a partir do momento que ele faz o download do aplicativo, a gente consegue fazer toda a mensuração de eventos in-app, né? E a gente consegue determinar com esses eventos uma série de fatores, né? Analisando o LTV, o Lifetime Value desse usuário, e aí a gente consegue obter todas essas informações e dados precisos, né? Da vida útil desse usuário dentro do aplicativo. Para a galera que está ouvindo a gente aqui, e o Marlon acabou de falar sobre o SDK, a instalação e tudo mais, quem tiver com dúvidas sobre isso, faz o seguinte, pausa esse episódio aqui, desce um pouquinho mais. A gente tem aqui, se não me engano, 2 ou 3 episódios atrás, a gente gravou sobre mensuração para app, e a gente gravou com o Kleber do Santander e com o Caio Tramontina do Google. Eles falaram muito sobre mensuração de app e foi falado muito sobre a AppsFlyer também. Então, para a galera que tá no Spotify, no Google Podcast e Apple Podcast, só descer, procurar esse episódio da Play. E a galera que tá assistindo aqui no YouTube, tá aparecendo o cardzinho para você aqui agora, ó, já esse episódio que eu mencionei, clica lá, depois dá o play, volta para cá para você continuar assistindo, você vai entender mais. Marlon e Silvia, uma coisa que é muito comum quando a gente começa a falar desse mercado é a galera tem uma dificuldade, né, de entender como é que é essa jornada app. A galera tá acostumada com web. E aí a galera muitas vezes tem uma ferramenta como o Google Analytics que vai lá, cria aquele tagamento de UTM Source, começa a fazer anúncio no Facebook, no Google e tá medindo. E aí a galera fala, beleza, vou fazer o TM Source no aplicativo. E aí? Ih, rapaz. E aí começa a descobrir e desbravar esse mundo. Então, por que usar a AppsFlyer, né, Silvia? Qual o grande motivo, além da gente entender a tecnologia e tudo mais, por que usar a AppsFlyer no final das contas, né? Essa é uma ótima pergunta, Gustavo e a galera que está aqui. E a gente gosta muito de dizer que quem tem um aplicativo precisa da AppsFlyer, né? Não tem como hoje você investir em mídia e ter usuários ali instalando seu aplicativo sem você saber primeiramente de onde eles vieram, quanto que custou aquele seu usuário, né, para ele instalar o seu aplicativo, da onde ele veio e depois o que ele está fazendo lá dentro, até para você conseguir identificar quais são seus usuários de valor, né? Aonde eles estão para você ir lá buscar mais deles, né? Ou então, de repente, você teve uma campanha que trouxe muito usuário, isso a AppsFlyer vai te dizer, mas de repente todo mundo sai no dia seguinte, né, e não comprou nada no teu aplicativo, não gerou nenhum valor para você, para sua empresa, né? Então a AppsFlyer que vai te dar realmente essa visão. Então, até complementando um pouquinho do que o Marlon falou, do que ele explicou da solução de AppsFlyer, nós somos uma empresa de dados, né, que nasceu de aplicativo. Nós fazemos também atribuição para a web, né, então o Google Analytics é uma ótima plataforma que nasceu prioritariamente na web, né. Então, a AppsFlyer nasceu prioritariamente no app, mas hoje a gente também faz essa atribuição cross-plataforma. O que significa isso? Que o usuário às vezes passou pela web, mas ele instala o aplicativo. Então, os dois têm ali uma influência sobre o seu usuário, mas você precisa de uma plataforma que consiga concentrar todos esses dados num lugar só para que consiga te dar as informações e relatórios para que você consiga tomar a melhor decisão. Então, se eu puder resumir em uma palavra, né, por que utilizar a AppsFlyer? Porque você precisa dos dados, né, inteligentes para conseguir tomar as melhores decisões para o seu negócio. Cara, e é muito comum, Marlon, Silvia, a gente eu vim de web, né, e aprendi nesses últimos 5 anos bastante sobre app para estar aqui, né, conversando com vocês, entendendo a importância da AppsFlyer para o mercado. Mas é uma corrida muito comum da gente ver de uma empresa que tem site e fala, cara, a gente tem que ter app, eu entendo que o app é a melhor coisa que eu posso ter na minha vida, eu consigo mandar push, eu entendo o meu usuário, só que ela entende tudo isso no âmbito da filosofia. Porque na hora do vamos ver, fala, não, eu consigo mandar push pro meu usuário, eu consigo entender quem é meu usuário. Mas para você mandar push, para você entender, tem que ter alguém por trás medindo, né? Tem que ter alguém por trás analisando esses dados, uma ferramenta e também uma pessoa. E aí muitas vezes a pessoa começa a desbravar isso e fala, cara, mas espera aí, a pessoa ela foi para minha store, baixou o app e eu não estou conseguindo medir agora o in-app purchase dentro da minha plataforma, que se a pessoa veio do Facebook ou do Google, meu Deus, o que é esse mundo, né? Eu queria fazer uma perguntinha para vocês nesse sentido,
que é como é que vocês veem isso acontecendo no dia a dia, né? Porque vocês fazem web também agora, como o Silvio acabou de falar, mas a corrida de vocês sempre foi nesse sentido, né? De ter um monte de empresa que lança o seu app, ou alguém que já é nativo app, mas muitas vezes o conceito por trás, os entendimentos por trás das empresas são de web, né? E aí quando começam a desbravar o app, começam a não entender o que está acontecendo, até descobrir ferramentas como a AppsFlyer que vai resolver a vida deles ali, né? Então, eu queria primeiro que vocês contextualizarem como é que é na vida de vocês no dia a dia isso, e já emendando isso aqui para a galera entender, né, e principalmente essa galera web fazer aqui o translate, o que a gente consegue medir na AppsFlyer? Que tipo de relatório eu consigo ver lá dentro? Eu gostaria de fazer uma observação antes, não sei se o Marlon quer responder essa, mas eu acho que, Gustavo, você tocou em 2 pontos aqui muito interessantes, né? Então, um ponto com relação à transição aí de conceitos e análise que você faz da web para o app, né? Então, isso é um ponto. E um outro ponto que você também comentou é a questão de medir, né? Você comentou, eu faço push notification com meus usuários, mas de repente eles não fizeram a compra ali que eu precisava, né? Isso é um outro âmbito que a gente também analisa. Então, se eu puder começar a falar da web, você comentou ali, né, há pouco tempo com relação a, eu coloco ali as tags do Temis no site e no app eu meço de uma outra forma, né, inserindo o SDK, que o Marlon comentou, que são linhas de código que você coloca dentro do seu aplicativo, para que isso dê visibilidade para a AppsFlyer de tudo que está acontecendo lá dentro, né, então é uma outra ferramenta, é uma outra métrica de mensuração, com uma outra tecnologia, com outras integrações, e enfim, é uma série de coisas que acontece aí por trás dos bastidores, que às vezes para o cliente parece algo muito simples e fácil. A ideia é justamente essa, mas tem toda uma empresa ali de mais de 1.000 pessoas trabalhando para que isso seja fácil para o nosso cliente, que são os anunciantes, donos de aplicativos, né? Então, esse é um âmbito do que você colocou. E a outra questão da mensuração é você, de fato, mensurar o todo, né? Porque o usuário, às vezes ele vai entrar organicamente, mas ele interagiu com uma campanha de reengajamento do Google, Facebook, ou ele interagiu com uma campanha de retarget vindo de push notification, né, que é do próprio aplicativo ali, com alguma ferramenta que ele tenha de disparo. Então, o que eu vejo hoje é que as empresas têm áreas, às vezes, separadas para olhar cada momento da jornada. Então, uma área que cuida só do que a gente chama de performance, né? Então, ele vai trazer novos usuários para instalar o aplicativo, e de repente uma outra área cuida só de CRM. Então, é a área que vai mandar e-mail marketing, SMS, push notification. Então, é uma outra caixinha que eles estão analisando. Aí uma outra área vai cuidar só de ativação, que é o usuário que instalou, mas não ativou a conta, ou não fez aquele primeiro evento crítico dentro do app. E o que a gente se propõe enquanto empresa aqui é dar o olhar do todo, né? Então, eu entendo que as empresas trabalham em áreas, mas a visão do usuário ela tem que ser unificada, né? Porque ele é o mesmo usuário, né? Então, para a gente conhecer o usuário como um todo, a jornada dele tem que ser olhada como um todo também. Então, a questão da mensuração, a gente traz isso de uma forma mais holística, né, e também ajuda os nossos clientes. A gente tem todo um time que está se formando bem grande aqui no Brasil, inclusive todo atendimento, que é o time de sucesso do cliente que a gente faz, que é ser mais consultivo e ajudar os nossos clientes nesse embarque, nesse uso e nessas análises de dados. Porque isso é muito importante, né, Silvio? Porque a galera tem muitas vezes, como você falou, equipes separadas, e além de ter equipes separadas, o time de app não conversa com o time de site, ou a galera é a mesma, mas tem ferramentas separadas e não consegue unir o dado, né? Então, é o que você falou aí, né, de atribuição. Acho que o conceito que muitas vezes eu acabo falando também é o cross-device attribution, né? É você entender que, de fato, uma pessoa pode ter iniciado a jornada no site, terminado no app, e vice-versa. E você poder analisar isso é ouro, né? Então, acho que isso que você falou é bem importante para a galera que está ouvindo, assistindo a gente, entender a importância não só de mensurar o seu app, não só de mensurar o seu site, não só de mensurar a sua mídia, se mensurar o todo. E um grande problema que a gente vive o tempo todo, vocês fazem um excelente trabalho de blog, de e-books e afins, debatendo sobre isso, que é justamente essas mudanças que a gente tem o tempo todo na parte de tráfego, na parte de mídia, que faz cada vez mais as pessoas ficarem loucas. Então, a galera que está ouvindo a gente aqui e a galera que está assistindo a gente, pode descer aqui na descrição, que a gente vai deixar o link do e-book sobre o iOS 14 da AppsFlyer para vocês poderem clicar e dar uma olhadinha. Porque a AppsFlyer fez um e-book sobre isso, debatendo muito sobre isso, que vale muito a pena vocês conhecerem, entenderem mais sobre isso. Ou seja, é muito importante
Então muitas vezes a gente fala sobre porque o que eu meço no Facebook não bate com o que eu medi na AppsFlyer. Porque o meu site levou gente para baixar. Ou seja, tem tanto porquê aí. Você tem uma ferramenta por trás que une essas informações, isso resolve um problema já absurdo. E aí agora você começar a dar vida para isso. E aí, para a gente entrar já nesses pormenores, Marlon, que tipo de relatório, informação a gente consegue ver na AppsFlyer ali? Porque tem muita gente que acredita que vocês também só fazem a parte de mídia, né? Não é só isso, né? Esse é um movimento, né? Até entrando nesse ponto que a gente estava conversando agora, é um movimento que a gente vê já há muito tempo, né? De empresas que muitas vezes lançam um aplicativo no mercado, mas não têm ideia do potencial que ele tem, né? Porque já estão fazendo com toda a sua estrutura baseada em web, né? Então não conhecem muito desse potencial. E a AppsFlyer, ela entra hoje com uma solução que ela não só trabalha com análise de mídia, né, e análise de dados, mas também a gente tem uma série de outras ferramentas, né, e features que vão ajudar e trazer uma série de questões a mais, né, dentro de todo esse nosso core business. Então, falando um pouquinho dos serviços que a gente trabalha, hoje a gente tem uma base de 5 serviços que são os pilares da AppsFlyer, né? O primeiro deles é a atribuição mobile, então basicamente a gente identifica toda a origem dos downloads de aplicativos, né? E toda essa jornada de marketing antes do download, a gente mostra então para ele. Então isso é muito importante porque a partir do momento que você tem essa atribuição e aliada a essa análise de dados, você consegue determinar de onde estão vindo seus usuários mais valiosos, né? E com isso você consegue economizar, digamos, né, fazendo com que suas campanhas performem melhor, né? Então, atribuição mobile é um dos nossos pilares, análise de dados é o nosso segundo pilar, né? Então, analisar todos esses eventos que acontecem em app, e isso fica muito na mão do profissional de marketing que vai determinar quais os eventos que ele vai querer mensurar de acordo com o seu negócio, né? E com isso ele consegue determinar quais são as suas taxas de daily active users, visualizar quais são suas taxas de desinstalação, quais as campanhas de remarketing, retargeting estão funcionando melhor para ele, né? E determinar qual o retorno do investimento de marketing que ele está tendo com as campanhas de mídia. Eu acho que isso é o mais importante, você poder ancorar todo o seu investimento de marketing e comprovar com dados qual o retorno que você está trazendo, né? É o cenário ideal de todo profissional de marketing hoje em dia, né? Não, essa galera aí que tá no mundo de app, né, e era do web, morre desesperadamente com isso. Então é muito importante entender isso que você tá falando. Com certeza, com certeza. Aí a gente também tem um lado de ferramentas de engajamento, tá? A gente oferece uma série de produtos para conexão, como a Silvia falou, multicanal, né? Então a gente tem uma ferramenta de deep linking, que a gente trabalha hoje muito, todos esses canais próprios, como SMS, e-mail, suas mídias próprias com redes sociais, fazendo a sua conexão com o aplicativo. Então, a galera usa muito Deep Linking, às vezes, na web, mas o Deep Linking mobile, ele é um pouco diferente, né? Você trazer o usuário, de repente, numa promoção que você tem diretamente para dentro do seu aplicativo, na página correta da promoção, não é algo tão simples, então ele precisa de um deep link específico para o mobile, né? E a gente também trabalha com uma série de ferramentas de segmentação de audiência. Então, a gente faz esse engajamento específico, você consegue conectar essas ferramentas com o Facebook, com outras plataformas e já trabalhar essa segmentação de audiência para suas campanhas, né? Um dos nossos pilares também é a proteção contra fraude. A gente sabe que fraudes na indústria mobile é um tema super delicado, né? É um tema que exige que os profissionais de marketing fiquem de olho. Algumas verticais no Brasil ainda tem uma taxa de fraudes alta aqui no Brasil, né? Mas isso vem caindo muito nos últimos anos, tá? E hoje o nosso produto contra a fraude, o Protect 360, ele atua em tempo real, né? E é um dos únicos produtos que tem também a fraude pós-instalação, né? E o nosso quinto pilar é a conectividade, né? Como que você conecta todos esses dados brutos com as outras ferramentas de análise de dados, com todas essas ferramentas que a gente tem hoje no mercado, e a AppsFlyer tem uma série de soluções na nossa API para conectar esses dados e você poder fazer a utilização desses dados da melhor forma possível.
É bom entender, porque agora que acho que o Marlon tá falando aqui, a galera que tá ouvindo e assistindo a gente vai entender que é muito mais que só mensuração de mídia, né? Tem a galera que sempre pensa na AppsFlyer nesse sentido, né? De não, preciso medir a parte de mensuração das minhas mídias e campanhas do app. AppsFlyer, ele te entrega muito mais. E acho que tem um ponto que é interessante, onde a AppsFlyer eu sempre chamei a atenção das pessoas que usam app e não usam AppsFlyer, nesse sentido, sobre a integração que vocês têm na AppsFlyer com outras ferramentas de mídia. Então, essa parte de segmentação é muito rica, né? Você poder criar segmentações do seu app e você jogar essa segmentação para dentro de um custom audience do Facebook, para você conectar essas pessoas exatamente pela rede do Facebook, isso é surreal. Porque você está pegando pessoas que fizeram algum tipo de comportamento do seu app e você está mandando essas pessoas para dentro do Facebook e o Facebook vai dar match com essas pessoas dentro do Instagram, dentro do Facebook, para você captar. Então você consegue fazer, realmente quem tiver, como a Silvia falou, quem estiver analisando aí a parte de CRM, quem estiver analisando a parte de retenção, recompra e afins, cara, você consegue fazer com isso, é surreal. Porque eu acho que um grande problema que você tinha antes era, eu tenho várias ideias de como eu posso trazer pessoas para comprarem uma segunda vez, eu tenho várias ideias de como é que eu posso melhorar o meu lifetime value aqui, mas eu não tenho com quem fazer isso, né? Nem como fazer isso. E acho que aqui demonstra muito bem como é que o mercado de app, ele é um mercado muito mais maduro em solução do que o mercado web foi e é até hoje. E como que você, tendo soluções de ferramentas para te auxiliar a dar vida naquele potencial que o seu time de marketing, CRM, engajamento quer, você consegue realmente fazer muita coisa, né? Então, acho que isso é importante para a galera entender aqui, porque a AppsFlyer faz mais do que essa mensuração que a gente falou. Existem várias outras soluções, como esses 5 pilares que o Marlon disse. E aí, acho que vale a pena agora, eu estou fazendo muito um trabalho sujo aqui, né? Desde o início do podcast, que é ficar dando porrada no time de web, né? E falando, como é que o mercado app como é que o mercado app deixando a galera de web desesperada. Mas isso é importante para a gente debater agora esse tema, sobre as principais diferenças quando a gente está falando de Web Analytics para App Analytics, né? E por que hoje, cada vez mais, a gente chama a área de Digital Analytics, né? Porque a gente, como a Silvia falou lá atrás, resgatando no início do podcast, a gente está falando do consumidor ser um só, tanto o site quanto o app. Então não existe mais o Web Analytics, nem existe mais App Analytics, é digital, né? A não ser que você seja só app, a não ser que você seja só site, ainda a gente pode falar de web e app. Mas eu queria trazer aqui, jogar no ventilador aqui para vocês debaterem sobre o que vocês entendem como as principais diferenças quando a gente está falando de analytics aqui, quando a gente está falando de análise dos dados ali do seu produto. Quais são as principais diferenças quando a gente está falando de web para quando a gente está falando de app? O que a galera aí que está fazendo essa transição tem que prestar muita atenção? Acho que é uma pergunta bem interessante, a gente vê isso no dia a dia, até das perguntas que os nossos clientes nos fazem, né? Então, inclusive, até questões mais técnicas, falar de UTM dentro do app, cookies dentro do app não é uma outra linguagem, são coisas parecidas, mas diferentes ao mesmo tempo, né? Então, a questão de você medir a jornada do usuário, ela é muito parecida. Então, você tem um âmbito web, que o usuário acessou, então é muito comum você medir acessos à sua página, né? Então, as sessões ali, se o usuário mudou de página, se ele fez um cadastro e tudo. E no app você também faz isso, mas a linguagem desses eventos, né, interações na web, dentro do app a gente chama de eventos in-app, ou in-app events, em inglês, né? Então, no fundo, é o funil de conversão ali. Então, ele instalou, depois de instalou, existe um outro evento mapeado, né? Ou tagueado, que seria o termo da web, né? Então existe ali um registro, um cadastro inicial. Depois que ele fez aquele cadastro inicial, eu vou ter uma primeira compra, ou uma abertura de conta, ou passar da primeira fase. Aí depende da característica do teu produto, do teu aplicativo. Mas isso é o que a gente chama de funil de conversão, né? E que na web isso é tratado de uma outra forma. Então, tem alguns eventos relevantes ali, mas que no app isso é focado muito na conversão final, né? Então, quando eu conseguir aquele usuário, o que eu quero que ele faça ali para ele conseguir converter? Até porque para ter um aplicativo, que é algo um pouco mais novo, ao mesmo tempo mais avançado, né, Gustavo, como você colocou, você precisa ter uma estrutura dentro da empresa, né? Então, desenvolvedores específicos, pessoas de dados e análise. Então, você também precisa justificar essa estrutura. Então, a atenção que está sendo dada para o app hoje, ela é muito grande. Então, você precisa justificar, manter aquela estrutura. Então, você precisa dar lucro para a empresa, né? E a gente vê cada vez mais
a representatividade de receita vinda do app aumentando, né, e ganhando espaço quando você compara a receita web to app, né? App ou app, né? Mas o que a gente está vendo, quer falar? Eu tenho um dado quente, desculpa te cortar, eu vou muito rápido. 60% das compras de Shoptime são feitas via app. Isso já linka com o meu próximo ponto, que é exatamente uma coisa muito interessante. Então, a representatividade do app está aumentando, né? Então, e eu também acho que é porque a tecnologia é um pouco mais avançada e eu acho que, às vezes, eu vejo isso, né? A experiência do usuário, ela é mais interessante ou melhor ou mais otimizada dentro do app. Então, realmente está ganhando relevância, mas e justamente a AppsFlyer está para te ajudar a mostrar a relevância do app com os dados e você conseguir otimizar suas campanhas e os seus resultados. No final das contas, o que a gente quer é dinheiro para a empresa. A gente vai conseguir fazendo isso como, né? Você tem a AppsFlyer, você coloca ali o SDK, né, o código, a gente vai conseguir mensurar para você, atribuir de onde veio aquele usuário, o que os usuários estão fazendo, e aí com este conhecimento do usuário final, você consegue oferecer produtos mais relevantes e converter com mais facilidade e estender esse valor ao longo da vida dele, que é o tal do lifetime value que você comentou também, né? O que eu queria colocar aqui é que existem diferenças, né, de mensuração com relação a tecnologias e nomenclaturas, mas cada vez mais a gente tem que começar a olhar realmente para a jornada integrada, né? Então não é só o app ou só o web. O que meu usuário da web está fazendo no app? Ou o usuário passou pela web e depois instalou, ou ele instalou meu aplicativo e depois voltou para a web por algum motivo? Por quê, né? Então acho que entender essas questões é muito importante. Então, por exemplo, dentro da AppsFlyer a gente tem um outro produto também, que a gente falou aqui, que é a mensuração cross-plataformas, né? Que a gente chama de atribuição baseada em pessoas. Então não estou olhando mais o aparelho, o device, eu estou olhando a pessoa, que na nossa empresa a gente chama de People-Based Attribution, que é a tradução aqui do que eu acabei de falar. Então, por exemplo, isso é muito legal porque te dá uma outra camada de dados. Então, se hoje eu olho só para o meu aplicativo, eu posso entender que, por exemplo, eu tive 100 instalações que vieram de forma orgânica, ou seja, o usuário foi lá sozinho na Store, na loja de aplicativos e baixou. Quando eu tenho uma camada web, ou seja, a gente também tem um SDK para web, a instalação ela pode ser também sozinha, porque ele não interagiu com uma campanha mobile. Mas, de repente, aquele usuário eu posso entender que ele passou por uma campanha de search, uma outra campanha web, e daí instalou. Então, essa passagem pela web, ela ganha mais relevância. E aí, você olhando todo, você fala, pô, que legal. Eu não preciso ter dois olhares separados. Eu posso entender que a web também teve uma participação web. Então, a web ainda é muito importante, né? Mas você conseguir medir e mostrar isso, que é hoje onde a gente ganha o jogo. Com certeza. E eu acho que a partir do momento que as marcas começaram a compreender mesmo essa jornada, né? De alguns anos para cá, o mobile começou a ganhar mais relevância, porque é o canal de conversão mais efetivo. Hoje a gente compreende que o mobile é o canal de conversão mais efetivo por ele fornecer uma série de dados muito maior, né, do que a web, né? E você consegue estar ali real time, onde o cara tá, pegar o cara correto na hora certa, né? Mas a gente também vê um porém que essa performance ela é válida desde que você consiga tornar essa jornada efetivamente ininterrupta, né? Porque, cara, eu como sou consumidor assíduo dos aplicativos, eu me sinto frustrado quando eu entro num e-mail e clico no e-mail e ele não vai para o meu app instalado. E aí vai para a minha mobile web, eu tenho que botar todo o login lá de novo e eu não sei mais minha senha. Então, cara, é frustrante quando essa jornada não funciona. E desde que ela funciona corretamente, essa jornada web to app, ela é muito efetiva, né, no aplicativo. Eu tenho uma frase que eu falo muito, Silvio e Marlon, que desde que o Google lançou aquele conceito de mobile first, né, a galera fala, não, mobile first, começa desenvolvendo no mobile. E aí eu sempre brinco que a galera é mobile first, mas desktop always, né, que isso que você demonstrou foi exatamente isso, porque a cabeça da galera é sempre desktop, é sempre site, você vê, né, se você, por exemplo, o exemplo que a gente falou aqui, você tem uma empresa onde mais de 60% das vendas dela é do aplicativo, o primeiro é o app. Quando a pessoa pegar ali o site e você mandar alguma coisa, você mandar ela clicar,
para abrir dentro do app, saca? Você tem que mudar, é uma mudança de mindset mesmo nesse sentido, né? As pessoas ainda são o tempo todo web. Você vê, como é que você tem uma empresa que 60% da compra é app e você vai fazer alguma coisa e quando você clicar, você não vai ser direcionado pro app, você vai ser direcionado pro site. A experiência, como você falou, te frustra, né? E aos poucos a gente tem que ir fazendo esse 50-50 até a gente entender, baseado nos nossos dados ali, para onde a gente tem que ser o first mesmo, né? E isso deixar de ser uma falácia e ser algo mais executado, né? A gente vê muito esse conceito de mobile-centric, né? Hoje em dia. Então, as empresas estão trabalhando, claro, nunca... O web ele é muito importante, o desktop ele é muito importante, né, hoje em dia, mas a gente vê muito as empresas trabalhando para centralizar o seu usuário no aplicativo, porque o aplicativo hoje ele é o canal que fideliza mais o usuário. Desde que você tenha uma experiência muito boa no aplicativo, você consegue fidelizar esse usuário como a web não consegue hoje em dia. Então, esse conceito, eu gosto muito dessa expressão, desse conceito de mobile-centric, né? Não mobile only ou não mobile first, mas mobile centric, eu acho super interessante. Não, e acho que pra galera que tá ouvindo e assistindo aqui a gente, é importante você entender o seguinte, tá? Não é, a gente não tá falando aqui morte aos sites, os sites não existirão. Claro que não é nada disso, né? A gente não tá falando que é um ou outro, a gente tá falando que é um e outro, né? Porque vai ter gente que prefere comprar no site, vai ter gente que prefere comprar no desktop, no aplicativo, e o importante é a gente medir isso, né? Que acho que o que a gente tá falando desde o início é medir. O raciocínio que a gente tá fazendo aqui de comparação é muito mais para maioria esmagadora que eu acredito que esteja ouvindo e assistindo a gente, que é de web, né, e analisa as ferramentas para medir seu site e tal, entender aqui, né, esse paradoxo da parte de app, que acho que é importante, porque as coisas mudam, como a Silvia falou, eu quero TM, cara, outra coisa, eu quero instalar essa tag, SDK, sabe, tipo, você entender que são coisas diferentes e até a jogada é diferente. Uma coisa que toda vez que eu falo de app, eu bato pra galera de web entender é o seguinte: caramba, eu quero mexer num evento novo aqui no meu site. Vou abrir o Tilium, ou o Segment, ou o Tag Manager. Vou fazer aqui o meu evento, mando publicar, o evento tá no ar. Cara, no app o jogo não é assim. Vou atualizar esse evento, vou mandar atualizar agora na Store. A Store vai aprovar essa atualização. Agora eu vou permitir que os meus consumidores atualizem o app. Para saber, se você tem um monte de gente que permite atualizar sozinho, pô, show de bola. Se você não tem, vai ter aquela notificaçãozinha para a pessoa atualizar, para aí sim, quando ela atualizar o app, você ter esse evento. Então é muito importante resgatar um outro assunto que a gente já bateu aqui no podcast, que você que está ouvindo, volta aqui da Play, você que está assistindo, vai no Spotify, no Google, que na época a gente não filmava, então você vai ter que ouvir mesmo, que é a gente falando sobre planos de mensuração. Então é muito importante você ter isso. Uma coisa que o Marlon e a Silvia falaram no início, o pessoal de marketing falar que evento quer. Então você aí que está assistindo, ouvindo a gente, e tem aquela, quero mensurar tudo, não é por aí. Você tem que entender o que você quer medir, para que você não esqueça o que é importante, e assim sucessivamente você vai evoluindo. Mas é muito importante você saber, porque senão você esquece alguma coisa, na hora que você quer medir, já tem um tempo sem medir, tem todo esse rolê que eu acabei de falar aqui para acontecer de novo. Então é importante você entender sobre isso aqui, né? E aí, Marlon e Silvio, eu volto agora a conversa para a parte de mídia, porque a mídia como um todo tá mudando o tempo todo, tá louca, né? E a gente sabe que a cada hora tem uma mudança diferente. Uma coisa que bateram muito na tecla foi o iOS 14. Mas já tá vindo outras mudanças no iOS 15, né? Então eu queria entender aqui agora como que a AppsFlyer ajuda as empresas nessa parte de mensuração de mídia, e vocês já trazendo essa parte do como a AppsFlyer ajuda as empresas na mensuração de mídia, já trazendo quais são os principais desafios aí de iOS 14 e iOS 15 nessa parte de mensuração. Bom, acho que as mudanças que vieram agora no iOS 14 e iOS 15, né, são mudanças naturais que a Apple trouxe para o mercado. A gente pode esperar com todas as leis de proteção de dados que estão vindo no mundo, outras mudanças como essa futuramente, né? Então é algo natural do mercado, uma evolução natural do mercado, né, para trabalhar rumo a uma era um pouco mais focada em privacidade para o usuário final, né? Aqui na AppsFlyer, o nosso produto, a AppsFlyer sempre deu uma ênfase muito grande, né, na privacidade do usuário, né? A gente hoje mensura os dados não a nível de usuário, a gente mensura os dados a nível de aplicativo, né? A gente não consegue ter a visão
dos dados pessoais do usuário dentro do aplicativo. Isso só quem consegue é o publisher, não passa pela gente, né? Mas a AppsFlyer ela veio desenvolvendo desde o início do iOS 14, desde o anúncio dele em junho de 2020, uma série de soluções que visam melhorar a vida, né, do profissional de marketing junto ao iOS 14. Então, nós lançamos em abril desse ano a nossa plataforma SK360, né, que é uma plataforma que trabalha junto com a SK Network, né, e facilita a vida dos profissionais de marketing desse lado. Então, a gente tem desde toda a parte de Analytics dentro da SK Network, então a gente consegue fazer toda a parte de captura de dados e mensurar o ROI, o custo de instalação, o ROAS das campanhas através da SK Network, né? A gente tem toda a parte de integração, né, da SK Network com todos os parceiros integrados também, né? E a gente tem toda a parte de ATT Analytics também, né? Toda a parte de analisar todos esses dados de quem deu opt-in, de quem não deu, de como que a gente vai trabalhar. Então, lembrando que quem deu opt-in não muda nada, né? A gente recebe o IDFA desse usuário, que é o nosso código para a gente poder obter todos esses dados da Apple e mensurar normalmente, mas quem deu opt-out, né? A AppsFlyer respeita todos esses dados, todas essas restrições de dados que a Apple impôs e que faz essa integração com a SK Network, né? Dentro dos parâmetros determinados pela Apple, tá? Além dessa integração com todos os produtos Apple e com o SK Network, a AppsFlyer lançou uma série de produtos que visam melhorar também a vida do profissional de marketing. Um deles é o Conversion Studio, né? Então, desde o início da SK Network, os profissionais de marketing eles têm que determinar esses valores de conversão através de uma lógica de 64 bits, de 6 bits, né, que são 64 potenciais valores de conversão que a Apple determinou. Hoje nós temos um produto, o Conversion Studio, né, não é um produto, mas uma feature nossa, disponível para todos os nossos clientes, né, que faz já dentro de uma lógica toda essa conversão automática dos valores que eles querem mensurar, que o usuário quer mensurar dentro da SK Network. Então, a nossa plataforma de serviços, ela visa melhorar, né, essa integração com o SK Network para que seja mais fácil a vida do profissional de marketing. Eu queria, na verdade, explicar um pouquinho, assim, deixar um pouco mais fácil essa questão dos bits que o Marlon colocou aqui. Isso foi algo que realmente foi um impacto enorme nas empresas, né, e nos nossos clientes, porque a linguagem que a Apple colocou com essa mudança foi algo extremamente técnico, que não é a mesma linguagem dos profissionais de marketing, dos profissionais de analytics, né, dos profissionais ali de produtos, né, é uma linguagem realmente para desenvolvedor. Então, houve ali uma dor no mercado que a AppsFlyer prontamente já atuou. Então, essa questão técnica de linguagem Apple, a gente conseguiu traduzir de uma forma super simples e amigável para que dentro de uma única interface o nosso cliente possa configurar as coisas necessárias e daí ter os resultados daqueles usuários que eles estão, né, capturando ali, que tenham iOS 14.5 para cima, né, iOS 15 agora. Então, tem uma complexidade enorme que a AppsFlyer procurou endereçar já desde o começo. Então, a gente lançou coisas muito parrudas e muito robustas em muito pouco tempo, desde, né, do ano passado, quando houve esse anúncio. Então, essa questão do Conversion Studio que o Marlon colocou, o que acontece? Existe uma limitação nos dados, né? Eu acho que a maior dor é aí. Então, já não consigo atribuir da mesma forma, ou seja, dizer de onde o usuário veio, porque agora quem diz é a Apple. Então, a gente precisa esperar um fluxo de dados que agora é diferente. Em vez de a AppsFlyer dizer para você de onde o usuário veio em comunicação com os parceiros de mídia, a Apple detém essa informação, ela passa para o parceiro de mídia, dependendo se o usuário aceitou ou não divulgar os dados, né, ser mensurado, né, traqueado é uma palavra que a gente não usa mais, mensurado, e daí o parceiro passa para a AppsFlyer. Então, houve todas novas integrações para que a gente conseguisse atender o mercado na plataforma iOS, né? Então, essa questão do Conversion Studio, na verdade, o nosso cliente ele consegue determinar através da nossa plataforma junto com o parceiro que eventos ele vai querer ver daquele usuário, né? Pensando em in-app events, né? De um jeito muito mais simples. Além disso, a AppsFlyer também nessa solução SK360, que o Marlon colocou, a gente tem toda uma questão de fraude também nessa solução, então a gente entende que fica muito mais vulnerável, porque você tem mais
partes ali manipulando esse dado, e quando eu digo manipulando não é agindo de má fé, mas lidando mesmo com esse dado, então existe um risco ali maior para os fraudadores, né, chegarem até esse dado, então a gente também atua nisso, e a gente está lançando uma outra funcionalidade que alguns dos clientes já estão testando em versão beta, que é o tal do Predict. O que é o Predict? É a predição. Então, hoje eu tenho limitações da Apple com relação ao número de eventos que o usuário faz. Nos primeiros dias, lá, uma vez que ele instala seu aplicativo, a Apple manda só depois de 1, 2, 3, 4, 5 dias, dependendo da sua configuração. Como é que eu sei qual que é o valor do meu usuário dali 1 mês, 2 meses, 3 meses? Eu não tenho mais essa informação que até então eu tinha, e que hoje a gente ainda tem para Android, né? Então, a AppsFlyer está atuando numa solução de conseguir pegar a base de clientes, de usuários do nosso cliente, né, do dono do aplicativo, anunciantes, e entender, baseado nesses primeiros comportamentos, qual que é a previsibilidade dele gastar mais ou menos dentro do seu aplicativo. Então, é algo super complexo de fazer, bem robusto, mas é algo que a gente também está atuando nessa solução do SK360. Legal. Então, só essa aula, viu, gente? Aí, que o Marlon e a Silvia deram, só essa aula para você que está ouvindo e assistindo a gente aqui. E aí eu quero já ir para os finalmente desse nosso podcast, que por incrível que pareça já tem mais de 40 minutos, passa rápido quando o papo é bom. Eu queria, se a gente pudesse encerrar aqui agora para quem está ouvindo a gente, e esse encerramento fosse, vocês pudessem reunir 4 principais benefícios que a AppsFlyer traz para quem usa ou para quem mede seu app e seu site. Quais seriam aí? Silvia, você quer começar? Tem vários, né, Marlon? Acho que a gente pode tentar nomear os 4, né? Eu fiz a minha cola aqui, eu reuni minha cola aqui. Eu acho que eu começaria com um que é, falando toda a questão que o Marlon colocou da nossa integração com vários parceiros de mídia, vários parceiros de outras plataformas, analytics e tudo mais, eu acho que é você ter todos os dados concentrados num lugar só. Isso facilita demais a vida do dia a dia, principalmente quem está na frente ali de mídia. Você não precisa ficar olhando vários relatórios de várias plataformas, juntar tudo isso é uma mão de obra literalmente muito dolorosa, né? Então você conseguir ter tudo num lugar só é um grande diferencial, e com qualidade, e com privacidade necessária, né? E com a precisão necessária. Então, os dados que a gente oferece e entrega para os nossos clientes realmente são de muita qualidade. Você dá tempo da pessoa analisar, né? Ela investe o tempo analisando e não tendo que abrir 70 coisas. Bom, eu vou falar um benefício aqui que é sair do escuro, tá? Então, você vai tomar suas decisões com base em dados reais, tá? E em tempo real, o que é mais importante, tá? Então, muitas vezes, quando você não possui uma ferramenta de atribuição hoje, uma ferramenta de análise de dados para aplicativos, você está tomando as suas decisões no achismo, né? Você está olhando, cara, porque eu tenho um cara que eu conheço no mercado que está rodando campanha com esse parceiro, eu vou fazer também, e vou botar minha grana lá 1 mês e vamos ver o que vai dar, né? Com a AppsFlyer você consegue ter essa visão do retorno das suas campanhas em tempo real, você consegue analisar em pouco tempo como essa campanha está performando para certa audiência que você está fazendo, você consegue analisar esse retorno através de dados dos seus ads, basicamente, né, de diferentes campanhas que você está rodando, e você consegue tomar as melhores decisões de onde investir o seu dinheiro através de dados. Então, basicamente, sair do escuro e tomar essas decisões com base em dados. Tem um cara aí que eu conheço do mercado, mano, que ele fala muito uma frase chamada menos achismo, mais dados. A galera que tá ouvindo a gente aqui assistindo já conhece esse lema aí. Perfeito. Eu queria usar essa frase no começo, se eu soubesse ela antes. É isso aí. Boa. Se eu puder colocar um outro benefício, então, indo para o nosso terceiro colocado aqui, não nessa ordem, tá, gente? Todos são muito importantes, mas e na AppsFlyer, a atribuição de mídia, né, a questão de você identificar a origem do usuário que instalou o seu aplicativo ou que acessou o seu site, ela é muito importante, é o core, né, da nossa empresa, mas a gente tem, além disso, todas as outras soluções que já foram comentadas aqui. Então, uma vez que você tem a AppsFlyer, você tem uma série de outros benefícios e outros produtos já inclusos no pacote principal, quando você contrata, e outros que são complementares, que são contratados à parte, mas que eles fazem todo sentido para o seu dia a dia. Então, uma vez que você tem a AppsFlyer, você realmente está 100% coberto com tudo que você vai precisar. À medida que você vai evoluindo na maturidade do teu aplicativo e na mensuração, tanto do app quanto da web com o app,
você vai vendo a necessidade de ter outras ferramentas, e essas outras ferramentas a AppsFlyer já te oferece. Então, a ideia é realmente ser um lugar que você tenha tudo, enfim, num lugar só. Facilitando a vida, né? E para fechar com chave de ouro, qual o último benefício aí? Não nessa ordem, né? Mas só para deixar a galera ciente. Eu vou falar de um benefício aqui que é o motivo que a gente, pelo qual estamos aqui, pelo qual trabalhamos, né? Que é o benefício financeiro, tá? Então, tomando melhores decisões, tendo a visão dos seus dados, tendo a visão das suas campanhas de marketing, você consegue economizar muito, né, no seu budget de marketing, porque você vai ter os dados de onde estão vindo os usuários que trazem mais retorno, né? E onde você não está conseguindo trazer retorno. Então, a AppsFlyer te dá essa visão de como você vai melhorar o seu investimento de marketing e com isso você vai ser mais efetivo nas suas campanhas e com isso você vai economizar o seu budget de marketing. Então, um benefício que a gente não pode deixar de falar é a economia no seu budget de marketing ou essa melhor performance no seu budget de marketing. Perfeito, perfeito. A galera que está ouvindo e assistindo a gente aqui teve a aula aí sobre AppsFlyer, claramente, sobre a ferramenta, mas também sobre app, né? Mensuração de app. Então, tenho certeza que quem está ouvindo a gente deve estar com gostinho de quero mais, assim, cara, como é que eu faço para aprender mais sobre isso, né? E aí eu queria revelar aqui em primeira mão, assim, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, assim, e tal, que a gente, meu irmão, a gente fechou a parceria com a AppsFlyer, compadre. Então você que está ouvindo, você que está vendo, vai ter curso, 8 módulos de curso sobre essa parte toda de analytics para app aqui que a gente está falando. Comigo, com essa galera aqui da AppsFlyer. Olha só a moral. Para você que é assinante do Métricas Prime, você vai ter um curso gigante lá dentro. Então esse conteúdo aqui já te ajudou muito. Você imagina 8 módulos destrinchando tudo isso e te ajudando a aprender ainda mais sobre esse maravilhoso mundo de Analytics para apps, viu? Então você que está assistindo e ouvindo, corre aqui na descrição, já clica aí, vai pro Prime, que já tem treinamento da AppsFlyer lá dentro, viu? Fica aí só essa moral, tá? Ó, só essa moral pra você, viu? Silvia, Marlon, eu tinha que segurar até o final essa informação, porque só quem é ouvinte raiz mesmo, ficou até o final, vai falar, caraca, os caras são bravos mesmo. Olha só, AppsFlyer e Métricas, que casamento mais bonito desse mundo para ter um treinamento desse lá dentro, viu? Então, Silvia, Marlon, muito obrigado, viu, pelo papo com vocês aqui. Tenho certeza que a galera gostou muito. E nós também agradecemos muito. Gustavo e todo o time da Métricas Boss, muito obrigado. Nós estamos muito felizes por essa parceria com vocês. Não vemos a hora aí de gravar todo esse treinamento que a gente vai ter dentro do Métricas Prime, né? E deixar disponível para todo o mercado um treinamento sobre AppsFlyer, não só sobre AppsFlyer, mas sobre mobile marketing, mais importante. Obrigada. Eu também queria agradecer, Gustavo, o pessoal de todo o time aí do Métricas Boss, Marlon, todo o pessoal da AppsFlyer. Foi um prazer estar com vocês hoje. Prazer foi nosso. E a galera que está ouvindo e assistindo a gente aqui, tem 2 recados para você. Recado número 1. Cada 15 dias, quinta-feira, a gente tem episódio novo no nosso podcast, aqui onde você está acostumado a assistir ou ouvir. E treinamento sobre AppsFlyer. Esse treinamento não só sobre AppsFlyer, mas sobre mobile marketing, como o Marlon falou, tá absurdamente... Eu tô segurando aqui a empolgação, porque tá foda. E é um treinamento que não existe no mercado. Então, eu tô muito empolgado. Porque a galera, assim, eu queria... É muito clichê o que eu vou falar aqui, Silvio Marlon, mas eu queria ser um profissional agora, sabe? Para poder aprender já, sem ser na marra, sem ser batendo com a cabeça no paralelepípedo e vendo que dói, sabe? Eu tivesse isso na minha época, né? Eu tinha crescido mais rápido. Eu queria ser esse profissional. Então, agradeço demais a vocês dois, AppsFlyer aí, por toda a moral. Eu tenho certeza que a galera que vai não só tá assistindo aqui nosso podcast, já aprendeu muito, e a galera que vai estar assistindo nosso treinamento lá dentro do Prime vai ficar louca aí. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Obrigado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.